Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo sobre o fim do primeiro turno das competições internacionais e o desempenho dos brasileiros. E três destaques já para vocês: uma surpresa, um favorito e uma decepção gigantesca. Antes de começar a falar sobre isso, se inscreve aqui no canal. Eu estou com o objetivo de chegar a 1.000 inscritos até junho. Faltam mais ou menos 350. Então, se você se inscrever, você vai me ajudar a alcançar essa meta, esse objetivo estabelecido. Dê like. O like também é muito importante para que esse vídeo alcance novas pessoas. Comente e compartilhe, porque aqui no Fala Pedro Reis o espaço de comentários é um campo aberto para você matar no peito e sair jogando, e um espaço bem democrático para a gente discutir futebol. Fechou? Então vamos falar do fim do primeiro turno, se foram as três primeiras rodadas das fases de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. E até agora a gente tem três times que se destacaram, dois positivamente e um de forma bem negativa. São eles, o Bahia, que até o momento vem fazendo uma campanha gigantesca. Ele é líder simplesmente do grupo da morte da Libertadores. Um grupo que nesse momento tem o Bahia como líder. Você vai ter uma noção aqui, ó. O Bahia é líder do grupo. Eu estou com a tabela aberta. Do grupo F. Um grupo que tem Internacional, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. São três campeões enfrentando o Bahia. E o Bahia é líder desse grupo, ainda não perdeu na Libertadores, tem duas vitórias e um empate contra o Inter na primeira rodada, o Inter que tropeçou contra o Nacional, empate em 3-3. Esse é o Bahia, para mim, a principal surpresa. O favorito, o Palmeiras, que venceu hoje jogando na Bolívia contra o Bolívar, na altitude, no estádio mais alto dessa Libertadores. O Palmeiras foi e fez 3-2. Mais uma partida consistente de um Palmeiras que vem numa crescente na temporada. Se a gente dizia lá atrás, no Paulista, que o Palmeiras vivia uma pior fase desde que o Abel tinha assumido, agora parece que é o Palmeiras do Abel mesmo. Único 100% até aqui na fase de grupos da Libertadores. E a decepção fica por conta do Cruzeiro na Sul-Americana. O finalista da edição passada de 2024 amarga 3 derrotas e é o brasileiro com a pior campanha nas duas competições. Vou só confirmar para ver se o Vitória fez pontos. O Vitória. O Vitória fez pontos, pontuou 2 vezes, tem 2 empates. Um grupo que está bem embolado, esse grupo do Vitória. O Cruzeiro não pontuou, perdeu os 3 jogos. E um grupo bem facinho. O Muchut Runa, o Palestino, o União Santa Fé. O Runa é um equatoriano, o Palestino um chileno e o Santa Fé um time pequeno da Argentina. E o Cruzeiro não venceu nenhum jogo, não pontuou nenhuma vez e tem só 2 gols marcados até aqui na Sul-Americana. Decepciona e decepciona muito. Mas vamos lá, vamos começar pela Sul-Americana, a situação dos brasileiros na competição. O Vitória está no grupo B, tem 2 pontos. No momento que eu estou gravando ainda está tendo um jogo. O Universidade Católica do Equador vai empatando com o Defensa e Justiça da Argentina. Eu estou vindo aqui, deixa eu só ajustar aqui o ring light. Vamos ver se ficou legal, porque estava tampando a tela, mas assim, agora ficou bom. Então a Universidade Católica do Equador é líder até o momento, está empatando com a Defensa e Justiça da Argentina. E o Cerro Largo tem 4 pontos, 5, 4, 3, o Vitória tem só 2. Até agora, 2 empates do Vitória na competição. O Vitória que até o momento, vamos pegar os resultados do Vitória aqui na Sul-Americana.
O Vitória, o próximo jogo é contra o Defensa e Justiça, perdeu em casa ontem para o Cerro Largo, a primeira derrota na competição. Empatou fora com o Defensa e Justiça, um baita resultado. E na primeira rodada da fase de grupos, o Vitória ficou no empate também em casa contra a Universidade Católica do Equador. O time do Carpini vai cumprindo seu papel na temporada. A gente imaginar que o Vitória fosse brigar por títulos, isso esquece. Eu acho que até ele teria um desempenho melhor no Brasileiro e não vem desempenhando tão bem, mas é preciso tempo. Ano passado, o fim do Campeonato Brasileiro do Vitória foi gigante. No grupo C, o grupo do Corinthians, o Corinthians ganhou hoje com um a menos desde o início do jogo. Gol do Romero, que fazia 2 meses que não marcava. Sofreu para vencer o Racing do Uruguai, o pior time da fase de grupos. Aqui, achei um pior que o Cruzeiro, o Racing do Uruguai. Nenhuma vitória, mas hoje deu trabalho para o Corinthians com o time titular. O Corinthians sofreu para vencer, mas ainda está com uma chave até que acessível, eu diria, pelo menos para a classificação para os playoffs. O segundo da Copa Sul-Americana encara o terceiro que vem da Copa Libertadores. O Corinthians no momento é o terceiro, encara o América de Cali, que não é lá grandes coisas, dentro de Itaquera, na próxima rodada, e fecha encara o Racing, o Huracan, perdão, e fecha contra o Racing fora. O Corinthians só tem mais um jogo dentro de casa, então tem que fazer o papel de casa, vencer o dever de casa bonitinho, vencer o América de Cali e aí tentar arrancar empates e ganhar do Racing, óbvio, e arrancar o empatezinho com o Huracan, dá para garantir essa vaga nos playoffs. O grupo D, o Grêmio jogou hoje contra o Godoy Cruz, empate em 2-2. Deixa eu só confirmar, eu vi que foi empate, mas eu não guardei o resultado. Isso aí, 2-2, os gols do Grêmio foram marcados pelo Edenilson e pelo Aravena, ele mesmo, o meio-campista do Grêmio, Aravena, bom jogador até. 2-2, Godoy Cruz e Grêmio. O Grêmio, que é o segundo desse grupo, é segundo apenas no critério de desempate, já que tem a campanha praticamente idêntica à do Godoy Cruz. A diferença está no saldo de gols. O Grêmio tomou um gol a mais que a equipe argentina. Já praticamente encaminhado esse grupo, Grêmio com Mano Menezes agora como treinador, já deve se classificar ao menos para os playoffs. Godoy Cruz com 7, Grêmio com 7, Esportivo Luquenho e Clube Atlético Grau tem 1 ponto cada. Então, muito provavelmente, Godoy Cruz e Grêmio brigam para ver quem passa para o playoff e quem passa direto para as oitavas. Grupo E, o grupo do Cruzeiro. Mushukruna. O time equatoriano é líder com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Nesse momento, o melhor time da Sul-Americana. É um time de uma cooperativa agrícola do Equador. Bem interessante a forma que eles cresceram. Tem um investimento muito alto, tem um centro de treinamento gigante. Se baseia no projeto do Independente Del Valle. Então espere, talvez a gente vai ver o Runa mais para frente em outras competições sul-americanas. Nesse momento é o 8º do campeonato equatoriano. O Palestino, que ganhou do Grêmio agora há pouco, é o segundo com 6 pontos. O União Santa Fé, eu tenho uma camisa do Santa Fé, camisa número 39 de Machuca, atacante do Fortaleza. Nem sei se ele está no Fortaleza ainda, mas eu tenho essa camisa aqui em casa, camisa do Clube Atlético Unión de Santa Fé. Tomou 3 do Mushukruna, que fazem. No grupo F, o Fluminense lidera, tem 7 pontos. Fluminense que vai jogar o Mundial de Clubes e tem Renato Gaúcho agora como treinador. Tá acertando aos poucos, tá melhorando, evoluindo o trabalho. Um trabalho que eu acho que o teto é baixo. Vai ser um time competitivo, como todo time do Renato é competitivo. Mas não espere nada além disso. O Fluminense eu acho que tem que focar muito nessa Sul-Americana, que pode ser um torneio para ir longe. Once Caldas é o segundo, tem 6 pontos. União Espanhola, 2 pontos. E o Gualberto Villarroel, da Bolívia,
tem apenas um ponto, é o Lanterninha. O Fluminense também encaminhando a classificação. Agora a situação de Vasco e Atlético Mineiro. No grupo G, o Vasco tem 5 pontos empatados com o Lanús. O Vasco que não conseguiu vencer ontem o Melgar. Um jogo em que era para o Vasco vencer e já disparar nessa liderança desse grupo. O Vasco ficou no empate em 0-0. Falei Melgar, mas foi contra o Lanús, tá? Esquece que eu falei Melgar. Foi contra o Lanús, 0-0. O time argentino, que nesse momento é líder do grupo, tem 5 pontos ao lado do Vasco. O Melgar tem 4 pontos, é o terceiro. E o Puerto Cabelo tem 1 ponto só. Não vejo o Vasco brigando pela Sul-Americana, não vejo o Vasco brigando por uma condição melhor no Campeonato Brasileiro. É um time bem frágil, um elenco bem frágil, melhor dizendo, e que depende muito do Verratti bem, depende muito do Lucas Piton bem, que são as válvulas de escape desse time. Além disso, não vai longe o Vasco nessa temporada. Nessa Sul-Americana ainda vai brigar até o fim pela vaga. Mas se a gente for pegar aqui, ó, vamos pegar os próximos jogos do Vasco na Sul-Americana, os confrontos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pega o Puerto Cabello fora de casa, tem uma viagem complicada para a Venezuela, mas é favorito para vencer esse jogo. Depois encara, depois do Puerto Cabello, o Vasco pega na quinta rodada o Lanús fora, 2 jogos fora de casa, e fecha contra o Vasco contra o Melgar em casa. É isso. O Vasco precisa no mínimo de uma vitória contra o Puerto Cabello e fazer o dever de casa na última rodada, vencendo o Melgar. Aí classificaria pelo menos para o playoff. Fora isso, não passa. Já o Atlético Mineiro, que está também com 5 pontos, uma situação bem semelhante à do Vasco no grupo H. O Atlético é líder, mas empatado com o Caracas, que foi o jogo em que o Atlético empatou ontem. O Cienciano do Peru tem 3 pontos e o Deportes Iquique só 1 ponto. O Cuca deu uma declaração um pouco polêmica, reclamando do investimento, reclamando do elenco, tentando de certa forma proteger os seus jogadores, mas ao proteger ele expõe ainda mais os seus atletas. Cuca é um cara difícil de lidar, tem as questões pessoais dele, de superstição, de religião, tem o problema que ele enfrenta ainda na questão do que aconteceu em Berna, na Suíça, lá nos anos 80, e que praticamente 40 anos depois ele resolveu encarar, bater de frente e falar, tocar no assunto, né? Depois, principalmente da passagem dele pelo Corinthians. É óbvio que isso não interfere no futebol, mas molda a forma da pessoa lidar. O Cuca já tinha todas essas questões que eu falei. Mas essa forma em que ele se posicionou no primeiro momento, depois se retratou e depois foi atrás de buscar saber da questão jurídica dele lá. Então, assim, isso mexe com o dia a dia do cara. Agora vamos falar de Libertadores. Libertadores que o Botafogo tropeçou ontem numa falha grotesca do John. O Botafogo perdeu para o Estudiantes jogando na Argentina e vê a classificação ficar difícil. Dá para classificar? Dá. O Botafogo vai ter 2 jogos em casa no retorno? Vai. Vai usar a força do engenhão, do gramado sintético? Vai. Mas o Botafogo não evolui como time. Gosto do Renato, acho bom treinador, acho com excelentes ideias, só que ele precisa fazer esse time jogar. Independente se tá a Eagle Futebol com problemas, independente se o Textor tirou a mão do dinheiro, independente de qualquer coisa, o Botafogo precisa jogar melhor. E o Renato Paiva tem um respaldo até aqui para que seja esse cara que ajude o Botafogo a melhorar. Mas não garanto o Renato Paiva já nesse retorno. Os jogos do retorno
essas primeiras fases, todas elas estão sendo bem próximas, assim. Já é dia 6 de maio, então daqui 2 semanas, né? Semana que vem não tem rodada sul-americana e dia 6, então daqui 2 semanas começa o retorno. Não sei se o Renato Paiva chega até lá, viu? Tenho minhas dúvidas. O grupo B não tem brasileiro, o River lidera, Del Valle, Barcelona e Universitário, grupo bem equilibrado até aqui. O grupo C, o grupo do Flamengo. O Flamengo perdeu para o Central de Córdoba, que é o líder do grupo, que tem 7 pontos. Empatou na, no Equador contra a LDU, na altitude. E venceu o Deportivo Táchira, que até agora perdeu de todo mundo. É pouco para o que o Flamengo tem. Pouquíssimo. E muito se deve àquele jogo contra o Central, que foi muito mal. É óbvio que precisa de evolução. É óbvio que o Felipe Luiz ainda é um técnico novo. Tem respaldo, muito mais que o Renato no Botafogo. Mas é um cara ainda jovem como treinador, iniciando a sua carreira. E que precisa entender determinados pontos, ainda mais jogando uma Libertadores. O fator casa é determinante em Libertadores. Não se pode perder ponto em casa, que dirá perder. Então, o Flamengo, que tem 2 jogos em casa ainda no retorno, precisa ter a consciência de que precisa vencer esses 2 jogos, encaminhar a classificação com a força do Maracanã e da sua torcida e, se possível, tentar tirar ponto, descontar esse ponto, essa derrota para o Central de Córdoba dentro do Maracanã. Aí classifica em primeiro. Fora isso, nesse grupo, o Flamengo fora da primeira colocação desse grupo, para mim já é decepção. Grupo D, grupo do São Paulo. São Paulo que venceu bem o Libertad ontem, tomou susto, mas venceu. O São Paulo que vem numa sequência muito grande. Eu acho que são 10 jogos consecutivos sem derrota. Apenas com uma derrota, né, para o jogo contra o Palmeiras lá no Campeonato Paulista. Desde então, tem 5 empates, uma, duas, três vitórias. Se for pegar o retrospecto antes, então são 8 jogos, 9, 10, 11. Dos últimos 11 jogos, o São Paulo só perdeu um, cara. É muita coisa. É um time constante no mínimo. Não pode ser brilhante, não é um time que, na minha opinião, tem força para brigar, mas o trabalho do Zubeldia, por mais que o torcedor esperneie nas redes sociais, não é um trabalho ruim. Se você for pegar o elenco do São Paulo, você tira Nestor, machucado, tira Oscar machucado, tira Lucas machucado, tira o Caleri agora machucado, quem que você tem? Esses 4 que eu citei é praticamente metade do time. É a força, é o diferencial desse time, esses 4. Sem eles, o Zubeldia, na minha opinião, ainda faz milagre de estar razoavelmente bem no Campeonato Brasileiro e liderando a chave na Libertadores. O Libertad é o segundo desse grupo, tem 6 pontos. O Alianza Lima do Peru tem 4, no empate contra o São Paulo. E o Tajeres é o último, não pontuou ainda o time argentino de Córdoba. O grupo do Fortaleza, o Fortaleza decepciona até aqui. Não é um grupo fácil. O Bucaramanga, time que o Fortaleza empatou ontem, é líder do grupo, tem 5 pontos. O Racing, que é um time que foi atual campeão da Sul-Americana, fez bom campeonato na Argentina na última temporada, é o segundo colocado. Ganhou do Fortaleza na estreia no Castelão, vitória grande, 3-0. E o Colo-Colo é o terceiro, Colo-Colo de muita tradição, campeão de Libertadores também. O Fortaleza nesse retorno pode sim classificar, cara. Não descarto o Fortaleza classificando. Ainda está em aberto esse grupo, bastante em aberto. Mas precisa também melhorar. Não vem bem no campeonato no Brasileirão, não vem bem em jogos da Libertadores. O calendário para times do Nordeste é um calendário mais desgastante nesse início de temporada. Eu vou falar disso, eu vou deixar para falar do Bahia por último. Então, assim,
O Fortaleza tem um elenco bom, tá contratando, tem um scout muito legal e precisa encaixar as peças o mais rápido possível para voltar a ser um time constante. Porque nesse ano oscilou, teve um pico do Fortaleza que a gente conhece do Voivoda, mas é muito abaixo do trabalho que o técnico argentino faz no Fortaleza. No grupo G, pulei o grupo do Bahia para falar do grupo do Palmeiras. Falei um pouco no começo do vídeo, mas é isso. Palmeiras é favoritaço, na minha opinião, para ganhar essa Libertadores. Favoritaço, repito, favoritaço. É o melhor elenco para mim dessa Libertadores. É o trabalho mais longevo dessa Libertadores. É o time mais constante dessa Libertadores. Pegou um grupo razoavelmente difícil, com Cerro Porteño, Bolívar e Sporting Cristal. E desse grupo, 2 jogos fora de casa, os dois vencendo. E um deles na altitude. Contra o Bolívar, que é um time que tem investimento na Bolívia, que é um time do Grupo City. Cara, o Palmeiras vai brigar. E ainda tem a janela do meio do ano. Não acho que o Palmeiras vai gastar muito. Não vejo o Palmeiras gastando muito. Só que o Abel é um treinador que ele é muito inteligente. Ele deu uma entrevista falando sobre a importância do Paulista, que ele já conversou com a Leila sobre isso, e que eu imagino que ele tenha falado que de fato o Paulista não vale nada. E creio, a temporada do Palmeiras começa agora. É Campeonato Brasileiro, é líder, é Copa Libertadores e Mundial de Clubes. Vai revezar, anota o que eu tô falando, o Palmeiras só vai rodar elenco nas últimas rodadas da Libertadores da fase de grupos e na Copa do Brasil. Essas duas competições assim, ele vai rodar. Copa do Brasil então só vai colocar os titulares se tiver confronto contra time do mesmo nível. Se não, acho que roda bastante o elenco e vai chegar no final do ano forte. Para mim o Palmeiras é favoritaço para essa Libertadores. Favoritaço mesmo. E por último, falar do Bahia. Para mim, a maior surpresa entre os brasileiros, o Bahia está liderando o grupo da morte da Libertadores. Inter, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. 3 campeões, 3 times de muita camisa, muito peso. Nesse século, o Inter e o Atlético Nacional já foram campeões. O Nacional já fez boas campanhas, já conseguiu eliminar o próprio Corinthians dentro de Itaquera, não faz muito tempo. E o Bahia é líder. E detalhe, o Bahia já deve estar beirando os 30 jogos no ano. É isso aí que você ouviu. Se a gente for fazer um levantamento do Bahia, olha isso aqui, cara. A gente tá na última semana de abril. E olha que loucura. O Bahia já fez 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. O Bahia já fez 22, 23, 25, 27, 29, 31 jogos. Gente, a gente tá em abril. O Bahia fez 31 jogos no ano. 31. Você tem noção o que é isso? É uma doideira, cara. Um time em abril ter feito 31 jogos. O Bahia já jogou praticamente o Campeonato Brasileiro inteiro em abril. A temporada começou dia 16 de janeiro. A gente está em 24 de abril. 4 meses o Bahia já fez 31 jogos. Que elenco que aguenta isso? Que jogador que aguenta isso? É impensável a gente conceber que o futebol vai ser disputado em altíssimo nível com um time jogando 31 jogos no começo da temporada. Faltam 33 jogos do Campeonato Brasileiro.
Tem um turno ainda da fase de grupos da Libertadores. Não chegou a jogar nem a Copa do Brasil ainda. E o Bahia já tem 31 jogos no ano. É muita coisa, cara. É muita coisa. Qualquer coisa que vier do Bahia nessa temporada, de verdade, é de se elogiar. É de bater palma, é de aplaudir. O Rogério Ceni é um cara vencedor ao extremo, assim, extremo. Só que o Rogério Ceni, ele tem a consciência de que não dá para tirar leite de pedra em questão física. Não dá. Ele vai ser cobrado porque vai poupar no Brasileiro, mas ele vai fazer o quê? O Bahia tem um objetivo claro, que é se manter nesse nível nessa temporada. Só que ele tem condição de chegar longe numa Copa Libertadores, ele tem condição de ir bem num Brasileiro. Ó, de verdade, que se lixe para a Copa do Nordeste, que tem muita importância no Nordeste, com todo respeito. Mas hoje o Bahia tem que competir a nível internacional, a nível nacional. Não competir por Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, não. O Bahia tem elenco, investimento, um baita treinador, uma estrutura que só melhora. Tem que brigar, sim, para chegar numas quartas, numa semi de Copa Libertadores, para chegar numas quartas de Copa do Brasil, numa semi de Copa do Brasil, numa final de Copa do Brasil, para estar entre os 6 do Brasileiro. Isso é tirar leite de pedra, se conseguir isso? É explorar, espremer o limão até a última gota? É. Mas só de ter 31 jogos ainda em abril e ser líder do grupo mais difícil da Libertadores, fazer um Campeonato Brasileiro até aqui, o Bahia no Campeonato Brasileiro, nesse momento, vou pegar aqui para vocês, é o 13º colocado na Série A do Brasileiro. Só que vamos lá. Série A, Campeonato Brasileiro Série A. O Bahia tem uma vitória, 3 empates, só perdeu uma vez para o Cruzeiro. Num jogo que deu tudo errado. Eu assisti esse jogo, deu tudo errado para o Bahia. E ainda poupou alguns jogadores nesse dia. Tem 6 pontos. Tem 1 ponto a menos do que o quinto, que é o Ceará. 4 do que o terceiro e o quarto, que é Fluminense e Bragantino. Vai brigar. Vai brigar. E o Rogério vai dar um jeito desse time chegar no fim do ano disputando alguma coisa. Seja vaga em Libertadores, seja um mata-mata mais decisivo de Libertadores ou de Copa do Brasil. Porque o Rogério é competente, é um viciado em vencer, e que vai trabalhar da melhor maneira possível para que isso dê certo. E os corintianos que me xinguem, eu como pessoa física detestaria ter o Rogério Ceni como treinador do Corinthians. Detestaria. Agora, como pessoa jurídica, eu pediria pelo amor de Deus para que um dia ele treinasse o Timão. Que vocês não me xinguem muito, mas de verdade, analisando o futebol friamente, um baita treinador e que só tende a crescer. E para mim seria o escolhido para ser técnico da seleção brasileira, eu falo isso faz tempo. E é isso. Resumão do resumão, hein? 28 minutos, cara. Mas é o que a gente tem para hoje. Fechou? Um abraço. Fui. Até a próxima.